Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Se você achou um pouco estranha essa abertura, saiba que é porque nesse momento eu estou de férias e o podcast também. Entre 1º de janeiro e 5 de fevereiro, nós estaremos apresentando aqui no streaming de áudio uma temporada especial com todos os episódios da nossa primeira temporada, que foi ao ar primeiramente no YouTube em 2020. Isso faz parte das comemorações dos nossos 2 anos no ar, que ainda vai contar com o lançamento de um livro com as melhores colunas de opinião escritas por mim e pelo historiador João Gabriel Silva no dia 8 de fevereiro, e a estreia da nossa nova temporada a partir do dia 12 de fevereiro. Mas, como eu sempre digo, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, ainda que requentado. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E livros, se você ficou até aqui, as melhores colunas de opinião do podcast Cafezinho. Lançamento oficial dia 8 de fevereiro, exclusivo no site amazon.com.br. Esse ano de 2020 prometia ser um grande ano positivamente, se não fosse a pandemia de coronavírus. Enquanto uns tentam culpar ou tentar achar culpados pelo surgimento da doença, mais de 1 milhão de pessoas já morreram em todo o planeta desde o dia 11 de janeiro. Desse milhão, metade morreu em apenas 4 países: Estados Unidos, Brasil, Índia e México. Tristemente, nós entramos entre os países mais contaminados. Dos 5.570 municípios brasileiros, mais de 4.300 registraram mortes pelo novo coronavírus. 786 registraram pelo menos uma morte. Com esse descontrole, muitas pessoas tiveram de modificar suas rotinas e adotar um isolamento rígido como nunca antes. O podcast Cafezinho, este que você está ouvindo, estreou em 8 de fevereiro deste ano. Estavam programados pelo menos 13 programas entre 30 de março e 15 de outubro, mas por causa do aumento nos casos de Covid-19 em Pernambuco, a produção foi suspensa em 22 de março. Haveriam, por exemplo, alguns especiais sobre os 15 anos do YouTube em junho, os 70 anos da televisão brasileira em setembro, o Dia do Professor em 15 de outubro e até o início das entrevistas com os candidatos a prefeito e vereador daqui de Buíque em agosto. Só agora, com as reduções nos números de casos e mortes no estado, observando os avanços no plano de convivência da Secretaria de Saúde e tomando todos os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias, é que eu resolvi retomar a produção deste podcast. Por isso aqui, eu vou informar rapidamente o que será feito daqui por diante para manter a produção do programa com total segurança. As gravações externas são realizadas em ambientes abertos, com todos os envolvidos usando máscaras e respeitando um distanciamento mínimo de 1,5 m. A coluna do João Gabriel é gravada por ele na sua casa e enviada para mim na minha casa. As entrevistas que podem ser feitas pessoalmente respeitarão o uso de máscara tanto por mim quanto pelo entrevistado em um distanciamento mínimo de 1,5 m, preferencialmente em ambientes abertos e onde não haja qualquer aglomeração. Nenhum dos envolvidos pode ter também qualquer sintoma relacionado à gripe ou mesmo à Covid-19. Caso um dos envolvidos adoeça, seja por qual motivo for, a entrevista será feita por ligação telefônica ou chamada de vídeo. E para compensar os 7 meses de produção suspensa, a primeira temporada do Cafezinho vai se estender até 30 de junho de 2021, no mesmo horário, às 9 da manhã. Por enquanto, o programa ainda ficará fora da plataforma Ola Podcasts. Essas medidas de segurança vão sendo afrouxadas ou ficando mais rígidas, podendo haver nova suspensão do programa a partir das informações divulgadas pela Secretaria de Saúde de Pernambuco. Por isso, vale novamente o apelo. Vamos manter o distanciamento social, a higienização constante das mãos e o uso da máscara sempre que for sair de casa.
além, é claro, da higienização correta da máscara ao voltar para casa. Até que haja uma vacina aprovada e disponível para todos poderem se imunizar, a responsabilidade ainda continua sendo nossa. Os números provam, nós pernambucanos estamos sendo exemplares e devemos continuar assim para que o mais breve possível possamos olhar para trás com alívio e dizer: vencemos. E é só isso. Amigo, não venda seu voto. Você vai se arrepender. Porque quem compra seu voto não faz nada por você. Engana todo mundo quando chega no poder. Passa 4 anos fazendo o povo sofrer. Justiça Eleitoral. Aproveitando a deixa, vale a pena relembrar. Este ano, as eleições municipais serão realizadas no domingo, dia 15 de novembro, em mais de 5.500 municípios brasileiros. Devido à pandemia de Covid-19, a Justiça Eleitoral adotou algumas medidas para que você, eleitor, possa exercer seu direito de escolher seus representantes com toda a segurança. O horário de votação foi ampliado, será das 7 da manhã às 5 da tarde. Para aqueles com mais de 60 anos ou outros pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, haverá um horário especial de votação prioritária a essas pessoas, das 7 às 10 da manhã. O uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento social nas sessões de votação e arredores. Haverá higienização das mãos com álcool em gel antes e depois de utilizar a urna, bem como a higienização da própria urna eletrônica a cada 1 hora. No site do Tribunal Superior Eleitoral você encontra essas e muitas outras informações sobre as eleições municipais. Acesse agora mesmo o site www.tse.jus.br. Repetindo, www.tse.jus.br. Eleições 2020. Participe, seu voto tem poder. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vamos aos abraços do cafezinho. Hoje eu mando um abraço especial ao meu querido amigo Ralf Oliveira, lá de São Paulo. Agora ele tem uma página no Facebook chamada Ralfzeira. Quem puder, curte lá. O link também está na descrição desse vídeo. Também mando um abraço ao meu querido amigo Leandro Demes e todo mundo da Quebra Regras Produções. Ao Daniel Sartori, do podcast Tava Vindo Para Cá. O Daniel Pinheiro, Pinheirão da Massa. O Daniel Duncan, a Jacine Alves, que nos acompanha pelo YouTube. Meu querido amigo, o cantor e compositor Josué Lima, o Igor Araújo, o Gustavo Lima Batista, o Elias de Lima Silva e também a Maíra Stephanie, a dona da sensual e moda íntima de Arco Verde, Pernambuco. Se você, moça que me ouve, é de Arco Verde, quer comprar aquela lingerie para impressionar seu namorado ou namorada, ou uma peça íntima para você mesma, é só entrar no Instagram e pesquisar por sensual e moda íntima. Você faz a compra pelo direct e ela chega rapidinho em sua casa. O perfil está aparecendo aí na tela. Tem também o link na descrição que te leva direto para o perfil. Sensual e moda íntima, porque vestir é o gesto diário de colorir a alma. Aproveita e também manda um abraço ao Adalto Nilo do Giro Social B, o Paulo César Cavalcante e a todos os professores da Escola Técnica Seu Galindo de Buíque. Ouça agora as notícias mais importantes dos últimos 15 dias. O estado de Pernambuco atingiu a meta de vacinação contra a febre aftosa. 93% dos bois e búfalos do estado foram imunizados com a primeira dose da vacina entre os meses de junho e julho, atendendo a uma recomendação do Ministério da Agricultura. Em novembro, haverá a aplicação da vacina para os bovinos de até 2 anos. Já falamos sobre a vacina contra o sarampo, apenas 14% do público-alvo entre 20 e 49 anos foi imunizado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Essa taxa de imunização está muito abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde em todo o país. A campanha segue até o dia 31 em todos os postos de vacinação do estado.
Celso de Mello se despediu no dia 13 do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal após 31 anos. Pela Constituição, ele só iria se aposentar compulsoriamente no dia 1º de novembro, ao completar 75 anos. Porém, devido a vários problemas de saúde, ele antecipou em 2 semanas sua saída do cargo. O ocupante da sua vaga será o desembargador piauiense Cássio Nunes Marques, de 48 anos. O próximo ministro a deixar o Supremo será Marco Aurélio Mello em fevereiro do ano que vem. Começou no dia 19 o pagamento do auxílio emergencial residual para os beneficiários do programa Bolsa Família, seguindo o calendário de pagamentos de acordo com o número final do NIS. Este é o segundo pagamento programado no valor de R$ 300 de um total de 4. O auxílio emergencial foi criado em abril deste ano pelo governo federal para 67 milhões de pessoas que tiveram sua renda afetada pela pandemia de Covid-19, que já matou mais de 150 mil pessoas e contaminou mais de 5 milhões só no Brasil. Já está disponível o cadastramento do Pix, novo sistema de pagamentos e transferências criado pelo Banco Central. Pessoas físicas e jurídicas que tenham conta em banco poderão transferir dinheiro e efetuar pagamentos instantaneamente pelo Pix, sem pagar nenhuma taxa, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Para fazer o cadastro, basta acessar o aplicativo do banco onde você tem conta das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, exceto feriados, e cadastrar uma chave de segurança, que pode ser o seu e-mail, número de CPF, número de telefone ou uma sequência numérica aleatória criada por você. Essa chave será solicitada toda vez que você precisar fazer a operação, que estará disponível no Brasil a partir do dia 16 de novembro. O presidente Jair Bolsonaro visitou no dia 1º as cidades pernambucanas de São José do Egito e Sertânia, para visitar algumas obras relacionadas à transposição do Rio São Francisco. Um ponto positivo para alguém que até pouco tempo atrás chegou a ofender os moradores da região. E também para começar desde já a atrair mais eleitores daqui para as eleições de 2022. Vou dizer o que eu acho. Desde que Bolsonaro passou a contar com o apoio político do Centrão no Congresso Nacional, ele adotou uma postura mais comportada no que se refere ao trato com as unidades da federação. O Centrão, para quem não sabe, é um grupo formado por parlamentares que não são declarados nem de esquerda nem de direita. Apoiam aquele que os favorece em alguma coisa depois. O famoso toma lá da cá, a velha política que tanto falam. Fora que alguns desses parlamentares já foram denunciados, citados ou mesmo viraram réus em processos por corrupção na justiça. Uma das lições mais importantes que Bolsonaro deve ter aprendido com o pessoal do Centrão é que, se quiser receber de um lado, tem que saber ceder do outro. É assim que ele está lidando com o Nordeste. Essa foi a única região em que ele não ganhou em nenhum dos estados nas eleições de 2018. Fora que no início de seu mandato ele também teve muitas quedas de braço com os governadores da região, em especial com o do Maranhão, Flávio Dino, e o de Pernambuco, Paulo Câmara. Sua presença em inaugurações importantes por aqui visa aproximá-lo do eleitorado nordestino, algo que começou com o pagamento do 13º do programa Bolsa Família. Depois, com o auxílio emergencial e também com o anúncio da criação do programa Renda Cidadã, que substituirá o Bolsa Família em 2021 com um valor um pouco maior e abrangendo mais pessoas. Mas o caminho para esse programa sair do discurso é longo. Ainda não se sabe de onde vai sair o dinheiro do novo programa, que o presidente quer colocar em prática já em janeiro e que só depois das eleições municipais é que os senadores e os deputados irão discutir. Voltando a Bolsonaro e ao Nordeste, a criação desse programa irá beneficiar milhões de pessoas daqui, assim como o Bolsa Família já o faz. Aprovando no Congresso esse programa com um valor maior do que o que já é pago e pagando mais pessoas, ele vai se tornar um tipo de político que até pouco tempo o próprio dizia que detestava, o assistencialista.
Getúlio Vargas foi o primeiro presidente assistencialista do Brasil. Mas um exemplo bem mais recente desse tipo de político é o Lula. Não é condenável o que o Jair Bolsonaro está fazendo. Na política, essa é até uma atitude considerada normal. Mas é muito estranho ele assumir essa postura agora, visto que desde sempre ele foi contrário. E é claro que esse tipo de apelo para conquistar votos faltando 2 anos para a eleição presidencial é, no mínimo, desespero antecipado para quem quer se manter no poder. Resta ver se até lá, dependendo do que acontecer no país, esse carinho do presidente pelo Nordeste vai continuar. Como eu falei no início do cafezinho, o novo coronavírus já contaminou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e já matou mais de 1 milhão. Nem mesmo o chefe da maior potência econômica dentro da residência oficial mais segura do planeta escapou. Por isso mesmo é importantíssimo continuar com as medidas de prevenção. Lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, usar máscara quando for sair de casa e evitar ao máximo qualquer tipo de aglomeração. Quanto mais longe estivermos um do outro, mais perto estaremos da saída dessa crise. Ainda no assunto das eleições 2020, você sabia que dá para receber informações sobre as eleições municipais pelo WhatsApp? Basta adicionar o número do Tira Dúvidas Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Anote aí, 61 9637 1078. Lá você pode saber sobre a situação dos candidatos da sua cidade, os protocolos de saúde adotados para o dia da votação, o que é fato e o que é boato sobre as eleições, estatísticas sobre eleitores e candidaturas e muito mais. É fácil, é rápido, é prático e o mais importante, é o WhatsApp oficial do TSE. 61 9637 1078. 61 9637 1078. Eleições 2020. Participe, seu voto tem poder. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Em 15 de novembro, cerca de 40 mil eleitores irão escolher o próximo prefeito e os próximos 15 vereadores de Buíque. É uma eleição diferente em um ano atípico por conta da pandemia de Covid-19. Quer dizer, nem tão diferente assim. Isso porque os candidatos ao Executivo Municipal, mais uma vez, são os mesmos. A disputa entre os apoiadores da cor vermelha e da cor amarela se repete, parecido com briga de criança. As campanhas, para variar, continuam no mesmo nível apelativo. Jingles de hostilização ao adversário, violência contra quem diverge de sua intenção de voto e o mais importante, porém não muito percebido. Fala-se muito do pouco feito no passado, mas não se fala nada sobre o muito que pode ser feito no futuro. Não existe um plano de governo para se apresentar aos eleitores. Só dizem que você tem que votar em uma cor para que a outra não ganhe. Do lado vermelho da história está o atual prefeito Arquimedes Valença, do MDB, de 73 anos. Esta é a sua 4ª vez à frente do cargo, e já havia ocupado de 88 a 92 e entre os anos de 2000 e 2008. Coube a ele gerenciar o funcionamento da cidade durante esse período de crise, fechando o comércio não essencial em março, não por iniciativa dele, mas atendendo a um decreto estadual. Ele tenta mais um mandato com Túlio Monteiro, filho do conhecido Fernando Agente, como seu vice. Pesa contra ele justamente o fato de já ter sido prefeito 4 vezes, representando a velha política, e a fama de inaugurar muitas obras importantes às vésperas das eleições municipais. No lado amarelo da disputa está Jonas Camilo Neto, do Solidariedade, de 37 anos. Ele é de uma tradicional família de políticos do município. Tanto seu pai quanto seu avô já foram prefeitos. Foi o precursor e o antecessor de Arquimedes entre 2008 e 2016. Seu candidato a vice é Modésio Soares, conhecido pecuarista da região. Pesa contra ele a rejeição da prestação de contas do ano de 2015, mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco de quando ele administrava o município, e o fato de ter virado réu no fim de fevereiro em um processo movido pelo Ministério Público de Pernambuco.
Todos esses fatos geram incerteza aos eleitores sobre a real situação de sua candidatura. Saindo dessa rixa bicolor, nós vemos mais um nome tentando chegar à prefeitura. Miriam Briano, do PSD, de 62 anos. Já foi vereadora e vice-prefeita de Buíque, tanto nos mandatos de Arquimedes quanto de Jonas. Conhece como poucos os dois lados e participou de bons momentos nas gestões de ambos. Essa é sua primeira candidatura à prefeitura sem o apoio dos seus ex-aliados. Seu candidato a vice é Daidson Amorim, que também já foi vereador durante muitos anos. Pesa contra ela seu temperamento forte, considerado por alguns como estúpido, e a incerteza de se ela é de fato uma representante da oposição, visto que ela já esteve tanto do lado vermelho quanto do amarelo da história. O que os principais candidatos a prefeito em Buíque têm em comum? Dividiram o poder do município entre si nos últimos 20 anos. Em suas mãos, muito pouco foi feito para que Buíque se desenvolvesse de verdade. As zonas rurais continuam esquecidas, não houve nenhum incentivo para a geração de emprego, sobretudo para os jovens, nenhuma grande empresa quis abrir filial aqui. Grande parte do PIB, a soma de tudo que é produzido em um lugar, que deu 300 milhões de reais de acordo com o censo 2010 do IBGE, ainda está concentrado em uma panelinha de comerciantes metidos a grandes empresários, que impedem que pessoas de fora investam no município. E todos aqueles que passam pela prefeitura não têm visão de gestores. Estão mais preocupados em manter um modelo imbecil e ultrapassado de governo, onde só se dá atenção àquele pequeno grupinho de puxa-sacos, e os que discordam dele que se virem. Não fazem política, mas sim politicagem da mais baixa categoria. Tão baixa que em 2015 Buíque foi considerado o município com o pior índice de desenvolvimento humano de Pernambuco, estando entre os 500 piores do Brasil, de acordo com uma lista da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Mas tão importante quanto o prefeito ou prefeita, são os 15 vereadores que estarão na Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Nesta eleição nós teremos 74 candidatos, e nem aqui há uma renovação significativa. Isso porque os atuais estão tentando se reeleger, e com poucas exceções, os demais já estiveram na Câmara de Vereadores pelo menos uma vez. Os vereadores, e isso vale sempre lembrar, são aqueles responsáveis por redigir e aprovar as leis municipais antes delas passarem pela caneta do prefeito. Eles também são responsáveis por levar as demandas dos eleitores das regiões onde foram eleitos e por fiscalizar a atual gestão. Eu acompanhei no começo desse ano uma sessão da Câmara de Vereadores e fiquei decepcionado com o que vi. Nem todos os vereadores estavam presentes no dia. Toda hora era um entra e sai numa sala aos fundos do plenário. E o pior, um deles em particular, que não vou citar o nome, de paletó novo e um grande relógio de ouro no braço, ainda teve a cara de pau de falar para todos os presentes que o número de vereadores tinha que aumentar para 30. A Constituição Federal limita o número de vereadores em cada cidade de acordo com o total de habitantes. Para que Buíque tenha 30 vereadores, como este cidadão queria, o município precisaria ter no mínimo 150 mil habitantes. Agora a pergunta que não quer calar. Se os 15 que já temos não foram capazes de fazer a cidade se desenvolver como deveria junto com os prefeitos que passaram, o problema então está na quantidade ou na qualidade dos vereadores que elegemos? Pense muito bem antes de eleger qualquer um, porque a responsabilidade ou culpa de como a cidade estará daqui a 4 anos é unicamente sua. É você quem escolhe o prefeito e os vereadores. É obrigação sua como morador cobrar dos seus representantes que trabalhem em benefício do município. E o mais importante, que cumpram com tudo o que foi prometido em campanha. O slogan das eleições 2020 do TSE não diz que seu voto tem poder à toa. Use isso com mais consciência e mais responsabilidade. Aproveito para fazer uma correção. Agora há pouco, no destaque sobre as eleições municipais, eu falei que a candidata Miriam Briano tinha 62 anos. Na verdade, ela completou 64 anos na última quinta-feira, dia 22. Pelo erro, eu peço desculpas e aproveito para cumprimentar a candidata Miriam Briano pelo seu aniversário.
Por falar em responsabilidade, você pode e deve fiscalizar os candidatos do seu município e até denunciar ao Tribunal Superior Eleitoral se ele estiver cometendo algum crime. É só enviar sua denúncia pelo Pardal. Acesse o site www.pardal.tse.jus.br ou baixe o aplicativo disponível no Google Play e na Apple Store. Se qualquer político agir fora da lei nessas eleições, é só falar pro Pardal. Eleições 2020. Participe, seu voto tem poder. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E vamos agora a mais um bloco de abraços. Desta vez eu mando ao Ricardo Rezende da Rede Melodia, ao Tony Silva da TV Buick, o Rafael Rocha do canal Madruga News, o Flávio Rodrigues, o Kelvin Guelph, o Silas Alves, o Gabriel Correia e o pessoal da XP Investimentos, o Paulo César Pierre Braga, o Alisson Ferreira e o Alemão em Arco Verde, a minha amiga Clecioneide Avelino, a Thaís Lopes, a turma do Beverly Comedy em São Paulo e o pessoal da Ágil Academia em Buick. Como alguns que me acompanham há anos devem saber, eu fiz um programa de rádio chamado Os Radialistas entre 2016 e 2017 pela Rádio Anhembi em São Paulo. Volta e meia eu falo dele ou posto alguma coisa relacionada em minhas redes sociais. Pois bem, este que foi o primeiro programa de rádio que eu fiz, vai voltar no ano que vem. Em 15 de abril de 2021, dia em que o programa completa 5 anos de sua estreia, às 5 da tarde, mesmo horário em que ele ia ao ar toda sexta-feira pela Rádio Anhembi, vai ter o especial de 5 anos dos radialistas aqui pelo YouTube. Para quem pôde acompanhar o programa, é uma oportunidade de relembrar alguns momentos. A quem não viu nem ouviu, é uma oportunidade de conhecer este programa que, sem modéstia nenhuma, foi único e revolucionário. O aviso já foi dado. O especial de 5 anos dos radialistas, dia 15 de abril de 2021, a partir das 5 da tarde, aqui pelo meu canal no YouTube. Se por acaso você esquecer a data, relaxa, eu vou ficar relembrando na minha página e por aqui também. Mas aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, caso eu também me esqueça de te avisar, você será notificado pelo YouTube e não perde nada. Vamos agora a mais um bloco com as notícias mais importantes dos últimos 15 dias. A seleção brasileira garantiu a liderança provisória nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, após vencer a seleção peruana por 4-2 no dia 13 em Lima. Neymar desencantou e fez 3 gols, ultrapassando Ronaldo e se tornando o segundo maior artilheiro da seleção com 64 gols, atrás apenas de Pelé, que tem 77. Também chamou a atenção o fato de o jogo não ter sido transmitido pela Rede Globo, mas sim pela TV Brasil, canal estatal que adquiriu os direitos de transmissão na TV aberta. Os próximos jogos do Brasil serão no mês de novembro contra a Venezuela em São Paulo e contra o Uruguai em Montevidéu. O candidato a prefeito de Buíque, Jonas Camelo Neto do Solidariedade, sofreu uma derrota judicial no último dia 13. Isto porque o Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a rejeição das prestações de contas de 2015, ano em que ele era prefeito. A decisão do desembargador Honório Gomes revogou uma liminar de 12 de setembro favorável a Jonas e manteve a decisão dos vereadores. Mesmo com essa decisão terminativa, Jonas continua elegível até que o Tribunal Superior Eleitoral dê a palavra final sobre o seu processo de candidatura. Mas segundo o radialista Ricardo Rezende da Rede Melodia, o time de Jonas já estaria estudando a possibilidade de colocar Jobson Camelo, irmão do ex-prefeito, como possível substituto na titularidade da chapa com Modésio Soares. Até o fechamento dessa edição, sua assessoria não havia se manifestado oficialmente a respeito dessa informação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 14 a lei que altera o Código de Trânsito brasileiro. Dentre as mudanças estão o aumento do número de pontos da CNH de 20 para 40
e o aumento no tempo de validade da carteira, de 5 para 10 anos para motoristas com até 50 anos. Aos motoristas entre 50 e 70 anos, a habilitação terá que ser renovada a cada 5 anos, e para quem tem mais de 70, a validade será de 3 anos. As novas regras entrarão em vigor no Brasil a partir de 14 de abril de 2021. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na semana passada os resultados de uma pesquisa sobre a produção pecuária do Brasil em 2019. O estado de Pernambuco se destacou na produção de leite, que cresceu 11,6% em relação ao ano anterior, tornando-se o 9º maior produtor leiteiro do país e o 2º maior do Nordeste, atrás apenas da Bahia. O leite pernambucano produzido no período pesquisado foi de 1 bilhão e 640 milhões de litros e representa 3,1% do mercado nacional. Os municípios pernambucanos que mais produziram leite em 2019 foram Buíque, com 81 milhões de litros, Itaíba, com 64 milhões e Águas Belas, com 63 milhões. O podcast Cafezinho fez um levantamento exclusivo sobre a situação dos candidatos à Prefeitura de Buíque neste ano. Os dados apurados por mim e pelo colunista João Gabriel Silva foram fornecidos pelos próprios candidatos ao portal de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral entre os dias 17 e 22 de outubro e estão disponíveis para consulta de qualquer cidadão. Os resultados deste levantamento foram divididos em 3 tópicos: finanças de campanha, certidões criminais e declarações de bens dos candidatos titulares e seus vices. Vamos começar então com os dados das finanças de campanha. Respeitando a ordem alfabética, iniciaremos com os dados relacionados ao candidato Arquimedes Valença, do MDB. Os recursos recebidos e declarados ao TSE até o fechamento deste levantamento foram de R$11 mil. O que chama a atenção é que 100% desses recursos vieram de doações de 11 pessoas físicas, que doaram exatos R$1.000 cada. Vale lembrar que a doação em dinheiro de pessoa física à campanha eleitoral não é crime, mas existe um limite legal. Já as despesas contratadas até o momento estão em R$ 17.860. Mais da metade desse dinheiro, R$ 9.360, foi gasto com impulsionamento de conteúdo em redes sociais. Outros R$ 5.500 na produção de jingles, vinhetas e slogans e R$ 3.000 em publicidade por adesivos. A empresa Delocal Brasil Pagamentos foi a responsável pelo impulsionamento nas redes sociais. A Audiorif Produções Limitada foi a responsável pela produção dos jingles, e a MG Agência de Publicidade foi a responsável pela publicidade por adesivos. Os recursos recebidos pelo candidato Jonas Camelo Neto do Solidariedade e declarados ao TSE em sua campanha somam R$ 27.500. Desses, R$ 25.000 foram repassados pelo Diretório Estadual do partido, e os outros R$ 2.500 saíram do bolso do próprio Jonas. O fato de o candidato tirar do próprio bolso para sua campanha também é legal, respeitando os limites de valores estabelecidos pelo TSE. Até o fechamento deste levantamento, as despesas contratadas por sua campanha foram de apenas R$ 1.800 em publicidade por materiais impressos. Esse serviço foi prestado pela empresa NB Sampaio. Indo agora para a candidata Miriam Briano, do PSD, os recursos recebidos por sua campanha declarados ao TSE foram de R$ 2.000, doados pela própria candidata. Já foram gastos R$ 1.950 em publicidade por adesivos. Este serviço foi prestado pela empresa JF de Albuquerque. O limite de gastos para todos os candidatos à Prefeitura de Buíque nesta eleição imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral é de R$ 195.945,39. O próximo tópico deste levantamento é sobre certidões criminais. As informações repassadas ao TSE também estão nos bancos de dados do Tribunal de Justiça de Pernambuco e no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em ordem alfabética,
Começaremos com Arquimedes Valença do MDB, que tem 3 processos criminais constando em seu nome. O primeiro, na vara única da comarca de Buíque, é uma ação penal por emprego irregular de verbas ou rendas públicas e crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Este processo foi aberto contra ele no ano de 2009. Já os outros 2 estão na seção criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, sob o comando de Evandro Sérgio Neto de Magalhães Melo. Os 2 são procedimentos investigatórios do Ministério Público e foram abertos em 2018. Um por improbidade administrativa e o outro por dispensa de exigência em licitação pública. Seu candidato a vice, Túlio Monteiro, não responde a nenhum processo nem na área civil nem na criminal. Jonas Camelo Neto do Solidariedade tem 6 processos criminais em seu nome. Todos eles estão na vara única da comarca de Buíque. 2 procedimentos investigatórios criminais do Ministério Público por crime de responsabilidade, um procedimento investigatório criminal do Ministério Público por crime da Lei de Licitações e uma ação penal por crime de responsabilidade. Todos esses processos foram abertos no ano de 2017. Uma ação penal por estelionato e uma ação penal por sonegação de contribuição previdenciária, estes 2 abertos em 2019. Seu candidato a vice, Modésio Soares, responde a uma ação penal aberta em 2018 por crime do Sistema Nacional de Armas, também na vara única da comarca de Buíque. Já a candidata Miriam Briano e seu candidato a vice, Daidson Amorim, não respondem a nenhum processo na área civil nem na criminal, de acordo com os bancos de dados pesquisados para este levantamento. Lembrando que para um candidato ser considerado inelegível ou ter sua candidatura impugnada, de acordo com a lei da ficha limpa, é necessário que ele ou ela receba uma condenação em um tribunal de segunda instância, neste caso o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Indo ao tópico das declarações de bens, nem Arquimedes Valença do MDB, nem Jonas Camelo Neto do Solidariedade fizeram suas declarações de bens ao TSE até o fechamento deste levantamento. O candidato a vice de Jonas, Modésio Soares, também não fez a declaração de bens. O candidato a vice de Arquimedes, Túlio Monteiro, declarou ter um patrimônio de R$ 278 mil, divididos em 3 terrenos, um carro Amarok modelo 2014 e participações nos capitais sociais das seguintes empresas: FT Combustíveis e Monteiro e Cavalcante Veículos Limitada. A candidata a prefeita Miriam Briano, do PSD, declarou ter um patrimônio de R$ 75 mil, divididos em um terreno no sítio Serrinha, em Buíque, e um carro Chevrolet Onix. Já seu candidato a vice, Daidson Amorim, declarou ter um patrimônio de R$ 70.150, divididos em 3 casas no centro de Buíque e em um carro Gol modelo 2014. Todos estes dados, além dos planos de governo de cada um dos candidatos à Prefeitura de Buíque, estão disponíveis ao acesso de qualquer cidadão no site www.divulgacandecontas.tse.jus.br. Repetindo, www.divulgacandecontas.tse.jus.br. O link do site também estará na descrição deste vídeo. Acesse, informe-se e, principalmente, fiscalize o seu candidato. O nosso cafezinho não poderia voltar sem a coluna que o nosso amigo, o historiador João Gabriel Silva, apresenta. Como faltam exatamente 3 semanas para as eleições municipais e como até o dia 15 de novembro não vão falar em outra coisa, a coluna do João Gabriel de hoje vai abordar justamente o conceito de política. Lembrando que ele gravou sua participação no programa direto de sua casa. Olá, Gabriel, bem-vindo de volta ao cafezinho. Olá, William e amigos do cafezinho, vamos a mais uma coluna. Desta semana vamos falar sobre política, que é o que vamos viver no próximo mês. A coluna se intitula A Mentira da Política. A política surge na Grécia como sendo a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida.
Essa palavra também faz menção a tudo que está vinculado ao Estado, ao governo e à administração pública com o objetivo final de administrar o patrimônio público e promover o bem público, isto é, o bem de todos. Para o ato de governar, uma característica fundamental é a capacidade de mediar conflitos entre pessoas. Sendo assim, o político deve conduzir sua gestão de forma a mediar os conflitos existentes na sociedade, de forma a encontrar uma saída que seja boa para todos. Contudo, com o andar da carruagem, a política foi confundida com várias coisas, como, por exemplo, a concessão de favores, a ofertas de coisas de pouco valor, transformando-se em politicagem. Isso, ao longo da história, principalmente no Brasil, ganhou dimensões desproporcionais. Esse tipo de prática tomou corpo principalmente na política municipal, onde o contato entre pessoas é maior e o lugar em que o público é confundido com o privado, pois uma vez que os objetos e favores ofertados são patrocinados com o dinheiro advindo do próprio povo. Este, mesmo que se esbalda nas festas, passeatas e concentrações organizadas pelos candidatos, onde se oferece de tudo, desde gasolina até bebidas e carnes, uma verdadeira festa. Não se tem senso de reflexão sobre o que tudo aquilo significa. As pessoas ficam bestializadas, como disse Aristides Lobo, ao se referir ao povo que assistiu à proclamação da República em 1889. Muita coisa mudou de lá para cá, no momento em que estamos. Já passamos pela República do Café com Leite, dos coronéis, dos militares, dos lobos em pele de cordeiro e chegamos a essa estranha república de hoje, onde há mais incertezas do que certezas. Contudo, voltemos ao tema principal do texto, a mentira da política, que aqui traduzo por politicagem, prática de uso comum em todas as localidades deste país continental. Ela se espalha feito erva daninha, constrói suas raízes que só vêm à tona a cada 4 anos. Nesse inteirinho ela sobrevive de pequenas gotas de assistencialismo, seja ao conseguir um exame médico, seja ceder um carro para alguma questão de viagem a caráter de saúde ou buscar um parente. Como se percebe, esse mecanismo se move devagar e suas engrenagens são imperceptíveis. De volta às notícias mais importantes dos últimos 15 dias, o Tribunal Superior Eleitoral está acelerando os julgamentos dos registros de candidatura às eleições municipais deste ano, marcado para 15 de novembro. O TSE já julgou no domingo passado o registro de candidatura de Miriam Briano, do PSD, e considerou que a candidata cumpriu a todos os requisitos exigidos e que, portanto, está apta a concorrer à Prefeitura de Buíque. A juíza da 60ª Zona Eleitoral decidiu na noite desta sexta-feira pela impugnação da candidatura de Jonas Camelo Neto do Solidariedade. O Ministério Público Eleitoral havia recomendado na quinta, em caráter de urgência, que o cartório eleitoral de Buíque impugnasse seu registro de candidatura. O relatório de 5 páginas do MPS baseia na decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que manteve a rejeição das contas do político no ano de 2015. A coligação Buíque é Povo de Novo, da qual Jonas e seu vice, Modésio Soares, fazem parte, informou por meio de nota pública que entrará com recurso no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e que todos seus atos de campanha continuam mantidos. Vale lembrar que decisões de impugnação de candidaturas baseadas em rejeições de contas de políticos, historicamente falando, dificilmente são revertidas nessas instâncias superiores, ainda mais faltando poucos dias para a eleição. Já quanto a Arquimedes Valença, do MDB, a juíza da 60ª Zona Eleitoral de Buíque seguiu a recomendação do Ministério Público Eleitoral e deferiu por enquanto sua candidatura também na noite de sexta-feira, mesmo ele tendo 2 processos em análise no Tribunal de Justiça de Pernambuco, um deles por improbidade administrativa. Vale lembrar que, saindo uma condenação em qualquer um desses processos, seu registro pode ser indeferido a qualquer momento. Entre os 74 candidatos a vereador cadastrados no sistema do TSE, somente 2 estavam aguardando julgamento até o fechamento dessa edição: Dinga Tomé, do Solidariedade, e José de Valdécio, do PSL.
O limite de gastos para cada vereador é de R$ 17.066,56. No entanto, nenhum deles apresentou prestação de contas ao TSE. Estes dados foram extraídos do portal de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Apenas para esclarecer, o levantamento feito pelo Cafezinho sobre os candidatos à Prefeitura de Buíque foi realizado entre os dias 17 e 22 de outubro e gravado no dia 22. Por isso, qualquer atualização do TSE posterior à data da gravação não aparece no levantamento, como o indeferimento da candidatura de Jonas Camelo, ocorrida na noite da sexta-feira, dia 23. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por podcast Cafezinho Oficial. Saiba o que é notícia no Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau!